Você quer aumentar os seus glúteos? Se você é novo no canal e caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, eu pesava 48 quilos e hoje eu peso 60 quilos. E nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês o que eu fazia no meu processo de ganho de massa muscular, de forma natural. E como foi meu início, para que vocês façam pequenas mudanças na sua rotina, para que você também tenha resultado. Meu nome é Lana, eu sou mãe de 3 e comecei a treinar aos 39 anos em casa. E na época eu pesava 48 quilos. Depois que eu saí do meu segundo pós-parto, eu sou mãe de gêmeos, eu tive os gêmeos e depois eu tive um pós-parto bem complicado aqui nos Estados Unidos, conhecido como o pós-eclâmpsia, que é o depois do parto. Eu tive complicações seríssimas, fiquei internada, precisei operar o meu rim esquerdo, inclusive ele é operado, e foram momentos muito difíceis para mim, mas eu consegui superar, graças a Deus. Deus me deu uma nova chance de vida, uma nova oportunidade, e eu agarrei essa oportunidade. E depois que eu saí do hospital, eu falei que para mim mesma que eu ia mudar completamente. Eu não ia ser mais aquela Lana que as pessoas conheciam, que não se posicionava, que aceitava tudo, que aceitava ser manipulada, controlada por outras pessoas e que ia conforme a música. Eu decidi que eu não seria mais esse tipo de pessoa e eu decidi mudar. E a primeira coisa que eu pensei eu olhei para mim no espelho e eu falei que eu queria mudar completamente o meu corpo. E foi aí que tudo começou. Daí eu tirei essa foto, foi a minha primeira foto que eu tirei, depois aí de 2 meses de pós-parto complicado. E foi nessa foto que a minha chavinha virou, que eu falei que eu ia olhar para mim, que eu seria uma nova pessoa, e eu comecei a me cuidar. Então é engraçado como a vida nos leva a situações difíceis para que a gente tome decisões importantes na nossa vida. E muitas das vezes a gente precisa disso, desse impulso. E eu costumo dizer que a nossa vida ela é como uma linha. Sabe aquela linha, vou deixar aqui para vocês, dos batimentos cardíacos? Nossa vida, ela sempre vai ter altos e baixos. A gente nunca vai ser uma linha reta e nunca vamos ser só lá no topo. Então, no momento que eu decidi que eu iria mudar, eu estava nessa fase de decisão importante da minha vida. Então, quando eu iniciei o meu processo, eu tirei essa foto e daí eu fui buscar como eu poderia melhorar. Eu comecei a fazer sozinha, aí eu iniciei lá um processo de jejum intermitente, comecei a fazer algumas dietas malucas. Bom. E aí, por minha conta, e não conseguia sair do lugar, até que eu tirei essa segunda foto para o meu coach. Eu conheci ele em setembro de 2020 e eu comecei a entrar num processo que chama-se de ganho de massa magra. Eu não entendia muito bem o que era isso, mas eu comecei a seguir o primeiro protocolo que eu recebi. Eu olhei e falei assim, nossa, muita comida. E eu sempre eu sempre tive medo, sabe, de engordar. Eu sempre fui aquela falsa magra, mas eu não gostava muito de musculação. Eu fazia algumas coisas, mas nada se comparava ao que é hoje. E eu fui obedecendo. Aí, durante esse período, a pandemia ainda estava muito forte em 2020 e eu não tive oportunidade de ir para a academia e não fazia ideia que isso também faria diferença em mim. E aí eu comecei a seguir o planejamento, não fiz direito,
eu segui só a parte da alimentação. Ele tinha me passado o treino, mas eu não entendia nada, não sabia nem por onde começar. E aí eu segui durante um tempo. No começo não foi fácil, mas o tempo foi passando e com persistência e paciência eu fui vendo pequenas mudanças no meu corpo. E foi aí que depois de um período eu comecei a me sentir mal e fui novamente internada com complicações sérias, novamente de infecção urinária, e eu decidi que eu daria um tempo da minha dieta, do meu treino, e que eu iria ficar quietinha, que não iria mais fazer, porque eu fiquei com medo do que poderia me acontecer, então eu parei. E nesse período que eu parei, eu conheci em julho de 2021, eu conheci uma personal e a gente resolveu fazer uma parceria juntas. E sabe aquela chavinha que ainda eu tinha virado, mas não tinha virado? Pois é. E com ela foi me ensinando a treinar. Eu comecei a treinar em casa, fiquei um período, porque as academias, algumas ainda estavam abertas, outras fechadas. E no meu condomínio também tinha uma academia que também estava fechada, a gente não poderia usar. Então eu fiquei um período treinando em casa com elásticos, com peso corporal. Ela foi me passando toda, eu não sabia treinar, não sabia como se agachava, não sabia fazer nada. E ela foi me passando algumas coisas, até que a academia abriu. Vou deixar aqui uma foto do primeiro dia que eu fui para a academia do meu condomínio. Nem sempre a gente consegue treinar, né? Toda descabelada, mãe descabelada, filha descabelada. Não é fácil a vida de mãe, mas a gente tá aqui no foco. Mas eu não tinha uma orientação do que comer. Eu não sabia o que comer, então eu continuei com as minhas dietas malucas, com as minhas dietas restritivas. Eu não queria engordar, porque eu tinha medo, apesar de que eu era magra, mas por conta da minha diástase eu tinha medo de engordar na barriga e de ficar com aquele volume muito grande, e isso me deixava assim muito frustrada. E esse meu medo de engordar, eu fazia muito cardio. Eu botava as crianças na escola, minha bebê ainda ficava comigo, e eu pegava o carrinho e caminhava sem destino, ficava quase 1 hora caminhando. Eu sempre gostei de caminhar e de correr, e aí eu continuei nessa rotina e fazia musculação orientada pela personal. E nesse período que eu não tive nenhum acompanhamento de dieta, conheci um programa de emagrecimento, e é esse que eu vou entrar. E aí eu fiz, mas cara, não saía do lugar. Eu percebi que meu corpo não estava correspondendo a tudo aquilo que eu estava fazendo. Até que eu parei e falei, não, eu preciso ganhar massa magra. Eu preciso engordar, eu preciso criar músculo. Muito magrinha, e por conta do pós-parto, cara, 3 filhos, e aí essa neura de que vou só engordar na barriga, e por isso que eu nunca entrei num processo de ganho, porque eu sei que o ganho, você acaba ganhando gordura, e às vezes a gente acumula gordura onde a gente não quer. Bom. E aí em fevereiro de 2022, eu recebi uma outra proposta de uma nutricionista, e nas minhas redes sociais do Instagram eu sempre compartilhei toda a minha rotina. Vou deixar aqui, ó, para vocês. Eu sempre fui de divulgar muito, eu sempre fui de incentivar muito as meninas que me acompanham no Instagram. E se você me acompanha no Instagram, comenta aqui, que eu vou querer saber se você tá aqui também. E eu sempre compartilhei a minha rotina no Instagram. E foi aí que
por essa influência, eu conheci uma nutricionista. Ela chegou até mim e me ofereceu parceria. E a gente começou numa parceria para ganho de massa magra, massa muscular. E foi pela primeira vez que eu entrei assim de cabeça. Eu não considero a primeira vez que eu fiz, porque eu não fiz correto. Eu ainda não estava 100% de saúde, principalmente aqui, ó. Então, eu não segui. Eu confesso para você que a partir de 2022, a partir desse período que a gente começou a entrar com a musculação e com a alimentação, eu percebi que o meu corpo começou a responder. E eu vou deixar uma foto aí para vocês verem. Enquanto isso, eu vou aqui tomar uma água. Porque falar dá sede. Vamos lá, continuar. E meninas, eu sempre tive medo de engordar por conta dos carbos. Eu sei que sem carbo você não consegue ganhar músculos de verdade, músculos bonitos. E eu comecei a ter paixão por aquilo que eu estava fazendo. Agachei até o final, fiz todos os exercícios e eu quero falar agora dessa fase de dieta que eu tive. Então, vou dividir aqui esse vídeo na fase de dieta e na fase de exercício. E para você aí pescar algumas dicas que eu vou dar para você agora. Quem é mãe aí vai saber que quando a gente é mãe, a gente tem certas dificuldades em seguir a dieta, principalmente porque você acaba preparando uma coisinha aqui, outra ali e acaba comendo. Um conselho que eu vou dar para você é: siga sua dieta. Não olhe para a direita, para a esquerda, não se desvie por conta da sua família, que cada um come uma coisa. O ideal aqui em casa, o que eu faço, eu não cozinho diferente para mim. O que eu faço na hora do almoço, eles comem. Tem certas coisas específicas que só eu como, mas eu procuro não diferenciar muito a minha alimentação da deles. A sua alimentação, ela tem que caminhar junto com o seu treino. Ponto número 1. Para você ter um resultado nos seus glúteos, para você ter resultado especificamente no seu ganho de massa magra, no seu ganho de massa muscular, você tem que caminhar junto com a dieta e o treino. Se você fizer um treino assim e a dieta não está correspondendo, você não vai ter resultado. Então, esse foi o meu primeiro erro lá do início. Eu segui a dieta um pouquinho, mas eu não fiz a rotina de treino. Aí depois eu segui a rotina de treino, mas eu não segui a dieta. Então, por isso, eu não percebia melhora significativa no meu corpo e por isso meus glúteos não desenvolveram corretamente. E conforme eu fui fazendo o que tinha que ser feito, o meu peso da balança começou a subir. Então comecei de 48 e fui subindo gradativamente. E foi aí que eu comecei a ver pequenas mudanças no meu corpo. Para você ter um bom resultado, ponto número 2 é se planejar. Você percebe que em todo esse período que eu contei aqui para vocês, eu comecei a me planejar, eu tive uma orientação de uma pessoa. Então, quando você não tem orientação, você também fica perdida e isso é ruim para os teus resultados. Lembro que quando eu comecei a fazer a dieta e o treino, eu vou deixar aqui um quadrinho. Eu coloquei um quadrinho, um planner, e fui ali marcando todas as vezes que eu ia treinar, todas as vezes que eu fazia a alimentação corretamente, que eu bebia água, que eu fazia o vacuum. Eu comecei a me disciplinar. No processo de ganho de massa magra, eu me alimentava muito de proteína, de carbo, gorduras boas e a suplementação. A suplementação também, whey protein, creatina, eram as duas coisas que eu mais usava durante esse processo.
Inclusive, eu fazia uma vitamina para aumentar o ganho de massa magra, que me ajudou bastante. Eu creio que, assim, foi uma das coisas que eu mais gostei durante esse processo. Foi o uso dessa vitamina que eu curtia muito, que eu tomava depois do treino. E eu vou deixar para vocês aqui como eu fazia essa vitamina. Agora a gente vai falar sobre o treino. Bom, sempre que eu postava lá meu treino no Instagram, algumas pessoas se inspiram e outras criticam. Eu recebia muitas críticas pelo meu direct, pessoas rindo de mim, falando que eu não sabia treinar, que eu não sabia fazer e que eu nunca ia mudar e por aí vai. Mas eu nunca me importei com as críticas. Sempre busquei olhar para mim e não olhar para o que os outros falam. Principalmente depois que eu passei por um momento difícil da minha vida, que eu falei que eu não ia me importar com o que as pessoas pensam de mim, com o que as pessoas falam de mim, principalmente. E daí eu comecei a blindar a minha mente e o meu coração. E esse é um ponto muito importante que eu quero deixar aqui bem claro para vocês, blinde sua mente e o seu coração contra qualquer tipo de críticas. Você vai estar lá fazendo o seu treino, você vai estar lá se motivando, fazendo sua dieta, compartilhando nas suas redes sociais, enfim. E vai ter sempre alguém ali que vai estar incomodado com aquilo que você faz. Porém, não olhe para essa pessoa, olhe para as pessoas que você está inspirando, olhe para as pessoas que começaram a fazer por causa de você. Vou deixar aqui uma indicação de um livro que eu lia muito. Vou deixar aqui um link da Amazon para vocês adquirirem, que vai te ajudar aí no poder da mente. Porque quando você trabalha a sua mente a favor daquilo que você quer, você também tem resultado. E a minha transformação tá aí para dizer isso. Eu transformei o meu corpo, eu transformei os meus glúteos sem anabolizante, sem uso de nada, sem cirurgia, sem Photoshop. Olha, essa semana eu recebi uma seguidora, ela me falou, eu vou botar aqui o recado dela porque eu gostei muito. Ela falou: Lana, se eu não te conhecesse há muito tempo, falaria que o seu bumbum é Photoshop. Pessoal, a gente vai estar ali sempre buscando a nossa melhor versão, mas vai estar sempre alguém ali duvidando do que você faz. Embora ela não duvidou, porque ela já me acompanha há muito tempo, mas eu já recebi outros comentários, como quem tipo assim, essa pose favoreceu o seu bumbum, essa calça da Shein favorece os seus glúteos. Gente, coloca uma calça da Shein, se você não tem nada, você vai ver como é que vai ficar. Agora, olha, antes que eu inicie aqui a parte do treino, essas dicas vão ser valiosíssimas para você. Já deixa aqui o seu like, dá muito, 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 muito like e encaminha esse vídeo sobre como eu consegui conquistar o glúteo dos meus sonhos e provavelmente dos sonhos de algumas mulheres. Já encaminha aí para essa amiga que quer evoluir em 2024 e deixa o seu like. E eu já sei aí que você já se inscreveu no meu canal. Agora, se você não se inscreveu, é novo por aqui, aproveita para se inscrever e não perder nenhum vídeo que eu vou fazer aqui. Porque esse é só o começo aí do meu canal, que eu já estou começando a postar com mais frequência. Então vamos lá para a parte do treino. Umas dicas aqui são essenciais. No meu início, eu fiz muita ativação dos glúteos. Vou deixar um videozinho aqui passando para vocês verem. Eu ativava os glúteos com elástico. Sabe aquele elástico que você compra? Eu vou deixar o link aqui da Amazon do elástico que eu usei, que eu uso até hoje, para que você possa adquirir também. E eu fazia essa ativação com os glúteos de todas as formas. E depois da ativação, isso antes de iniciar o treino de fato de glúteos, mas quando eu começava a fazer o exercício, eu ligava a minha mente
ao músculo. E isso é o ponto mais importante desse vídeo, dessa dica que eu tô te dando. Quando você estiver fazendo o exercício, concentra sua mente no músculo. Se você está trabalhando aqui um bíceps, você concentra toda a sua energia aqui, ó, e faz o exercício. E quando você vê que você não tá mais aguentando, você fala, dá mais uma, vai mais uma, vai mais uma. E concentra aqui toda a sua energia no músculo que você tá trabalhando. E foi assim que eu fiz quando eu trabalhava o treino de glúteos, lá na elevação pélvica, fazendo a elevação pélvica, nem sabia se estava fazendo correto ou não correto, mas eu estava ali, ligada no meu treino. E olha, um ponto muito importante, eu nunca ia reclamando para academia, eu nunca ia reclamando na hora de treinar. Eu chegava lá, tinha a hora, fazia o que tinha que ser feito e depois ia para casa para esperar os meus outros filhos, os gêmeos, chegarem da escola. Então eu tomava meu café, treinava, aí preparava depois o meu almoço e as crianças já vão para chegar. Então nunca reclame, nunca reclame na hora que você estiver indo para academia. Quando você faz aquela mentalidade que você é merecedora de uns glúteos lindos, que você é merecedora de um corpo bonito, você acaba quebrando algumas crenças. Então, muitas das vezes a gente não tem resultado porque a gente acha que não é merecedora do corpo daqueles sonhos. Ter errado no passado, a gente não é merecedora de um corpo bonito. E eu digo para você o seguinte, não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Eu tenho diástase. Não foi minha culpa ter diástase. Não foi culpa dos meus filhos, porque eu engravidei e fiquei com diástase, com hérnia umbilical. O que mudou foi o que eu vou fazer com isso. Eu vou ficar chorando, vou ficar me lamentando, vou me olhar no espelho, não vou gostar do que estou vendo e vou continuar assim? Você vai olhar para os seus glúteos, não vai gostar do que vê e vai continuar assim, só reclamando? Bora agir! Você tem que mentalizar que é possível ter o corpo dos seus sonhos. Olha, quando eu comecei a ter resultado, quando eu comecei lá encarar a minha jornada com alegria, encarar o meu processo, vivendo o momento presente, eu comecei a me enxergar com outros olhos. E daí eu comecei a imaginar como eu queria estar. Como que eu queria estar daqui a algum tempo? E aí eu fiquei imaginando o meu corpo dos sonhos. É você pegar uma foto inspiradora de alguém, não como forma de se comparar, mas toda vez que você pensar em desistir, você pensar que é aquele foco que você quer. Entendeu? Então você tem que ter consistência, tem que ter persistência e clareza naquilo que você quer alcançar. De 2020 a 2021, eu não tinha clareza do que eu queria. Essa fase de 2020 a 2021 foi uma fase em que eu estava me conhecendo. E a fase de 2021 a 2022 foi a fase da mudança, que eu comecei a me olhar com outros olhos. E a fase de 2022 foi uma fase bem conturbada para mim, porque foi uma fase em que eu precisei me mudar, eu tive que mudar do condomínio onde eu estava, que eu comecei lá a treinar e que eu morava já desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, e eu precisei me mudar desse condomínio. E aí eu tive que ir para outro local, para outro condomínio, e nesse outro condomínio começar uma nova fase. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fui olhar foi a academia, e tinha uma academia muito legal lá. Só que nesse percurso eu tive um pequeno problema que eu tive que mudar. Um mês depois de ter mudado, eu tive que mudar de novo, porque onde eu estava teve alguns probleminhas e a gente teve que mudar de apartamento. E daí eu decidi mudar de condomínio.
Então fui para o condomínio mais próximo, isso em agosto de 2022. E aí, o que aconteceu? Eu mudei para próximo da academia que eu estou hoje. Então eu moro a 15 minutos da academia, 5 minutos de carro e 15 minutos caminhando. E aí, o que acontece? Eu resolvi que era o momento de eu virar mais a chave e daí eu resolvi treinar e lá me matriculei na academia. O meu início foi lá treinando em casa, depois treinando no condomínio. E você pensa que as mudanças acabaram? Não acabaram. Eu recebi uma nova proposta de uma coach que eu admirava muito, que eu tinha ela como um exemplo, uma inspiração para mim, porque nesse período que eu resolvi cuidar de mim e eu peguei gosto pela musculação, eu resolvi que eu iria competir no fisiculturismo na categoria biquíni. Então eu sempre segui pessoas com esse mesmo estilo. E aí a vida me trouxe mais uma surpresa. Eu recebi a proposta dela de fazer uma parceria. E aí eu fiquei super feliz, porque eu admirava muito ela, a história de vida dela foi muito parecida com a minha. Ela também teve diástase, ela também teve gêmeos, ela teve a hérnia umbilical. Então ela, assim, para mim, ela foi uma pessoa muito especial. E eu resolvi aceitar essa parceria, desvinculei a personal que eu estava, junto com a nutricionista, conversamos. E aí eu decidi que era o momento de eu trocar de nutricionista e de personal. E nesse momento em que eu comecei a treinar com a minha coach, ela me passou todo o planejamento, eu percebi que algo estava mudando. O trabalho dela foi essencial para minha jornada até agora. Se eu vou colocar uma foto aqui desde o início, onde eu comecei lá, minha primeira foto, até o momento de hoje, o quanto eu evoluí com a minha coach. A minha coach, ela conversou comigo e falou: Lana, você acumulou muita gordura corporal durante esse período e a gente vai precisar fazer uma recomposição corporal. E foi aí que eu iniciei essa recomposição corporal e eu tô até hoje e estou evoluindo ao nível que eu quero competir no fisiculturismo. Se você não conhece, eu vou deixar aqui uma foto para vocês verem do que é o fisiculturismo e eu resolvi competir nessa área. Então, vamos recapitular. Eu comecei a treinar em casa durante 3 meses com uma personal. Ela me acompanhava online e a gente ia fazendo os exercícios. Aí depois que as academias abriram, a academia do meu condomínio abriu, depois de um período pós-pandemia, e eu treinei durante 7 meses nessa academia. E daí eu precisei mudar de novo e eu treinei durante 1 mês no lugar que eu morava. E depois disso eu mudei rapidamente novamente. E foi aí que eu entrei na academia de fato. E aí foi que eu encerrei esse ciclo de treinar em academia de condomínio e treinar em casa, porque eu percebi que o meu corpo precisava evoluir. Então, hoje eu digo para você que eu treinei 1 ano fora da academia e hoje eu treino há 1 ano e meio dentro da academia convencional, com os aparelhos corretos e com a orientação da minha coach também. Porque no mesmo período que eu entrei na academia, eu comecei a iniciar os treinos com ela. Então, um dos pontos mais importantes que eu quero deixar aqui para vocês sobre a construção dos glúteos, sobre a construção de massa muscular primeiro ponto é você ter uma orientação correta de uma pessoa que vai te guiar no caminho correto. Segundo ponto é ter vinculado o seu treino com a sua dieta, de acordo com aquilo que você quer buscar. Se você quer emagrecimento, se você quer ganho de massa, você tem que fazer
uma alimentação, um plano alimentar, um planejamento ideal para aquilo que você quer. E não adianta você pegar lá o treino da sua amiga, você pegar lá a dieta da sua amiga, porque não é específico para você. Não vai funcionar, você não vai ter resultado com isso. E por isso eu vou deixar aqui minha indicação para vocês da minha coach, que foi a virada de chave de ouro para você também alcançar o seu objetivo. Eu vou dar aqui a indicação dela, vou deixar aqui, ó, nos comentários fixado o contato dela para que você também, se você está precisando aí evoluir, se você já treina e se você não sai do lugar e quer evoluir, eu vou deixar a minha indicação. Eu vou deixar aqui o meu cupom LANAFIT para você procurar ela e falar o meu nome, que você vai ter lá uma surpresa quando você procurar ela. Um dos erros mais comuns quando a gente quer ganhar massa magra, a gente acha que está ganhando massa magra, mas que na verdade a gente está ganhando gordura. E esse trabalho de recomposição corporal que a minha coach faz é baseado nisso, é você ganhar massa sem ganhar muita gordura. Por isso que eu sou apaixonada pelo trabalho dela. E o último tópico aqui para eu falar com vocês sobre como você ter aí os glúteos dos seus sonhos é o descanso. É necessário você ter o descanso correto, é necessário você suplementar também. Tem uma suplementação que eu gosto muito, que eu vou deixar aqui indicado para vocês no link desse vídeo, que é o magnésio. Ele ajuda na recuperação corporal, ele ajuda os seus músculos a se recuperar, é uma suplementação também. E eu vou deixar aqui a indicação do whey e da creatina que eu uso. E lembrando que você também tem 10% de desconto se você colocar lá no cupom LANAFIT. Espero aí que vocês tenham gostado dessa retrospectiva e das minhas dicas sobre como você ter aí os glúteos dos seus sonhos. Lembrando que eu pesava 48 quilos e hoje eu peso 60 quilos e de pura massa magra, não é gordura não. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui um vídeo sugerido para você assistir e até o próximo vídeo. Bye! Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, go, go.